Olá, espero que estejam todos muito bem depois desse carnaval, fim de folia. E aqui estamos nós novamente, né, gente? Hoje a gente vai ver a continuação daquela nossa aula falando sobre esquema, como fazer um esquema. Então hoje é a parte 2 de como a gente montar um esquema, tá bom? Vai entrar a vinhetinha aí. Ixi, até travei a língua. Vai entrar a vinhetinha aí, daqui a pouco a gente se vê. E voltamos! Vocês viram que eu falei no comecinho aí que a gente vai ver hoje a segunda parte de como fazer esquema, né? Então a gente vai entender um pouquinho das medidas, né? Das metragens, das blusas, das roupas que a gente já tem, das roupas que a gente quer fazer e das pessoas para as quais a gente quer fazer as roupas, né, gente? Bom, primeira coisa que a gente, lógico, vai precisar é de uma fita métrica e a segunda coisa, um lugar, um espaço aqui pra gente poder fazer anotações, né? Eu, como sou muito tecnológica, como sempre, vocês, eu já tinha dito isso pra vocês, eu escrevo tudo no tablet aqui, porque eu sou muito chique, mas é só pegar um pedacinho de papel aí, um caderninho, faça as suas anotações do caderninho que tá tudo certo, tá? Nosso último encontro, a gente viu como a gente faz a contagem dos pontos na amostra, né? A gente fez aquela contagem com os pontos na agulha. Então, a gente vai começar por aí, tá? Inclusive, eu vou colocar um videozinho aqui que vocês vão assistindo. Eu vou dando essas explicações aí junto com o videozinho pra vocês, pra gente entender como que a gente faz essa contagem da amostra de forma que ela fique mais certinha, assim, né? Mais correta, né? Porque às vezes pode dar uma diferença. Por quê? Vamos começar por aí, então acho que é mais fácil. Por quê? Lembra que assim, nossa última aula a gente fez a nossa contagem dos pontos com a amostra, com a nossa amostra na agulha, né? Os pontos estavam na agulha. Dessa vez eu tirei ele da agulha, olha. Tem uma curiosidade muito interessante sobre isso, né? Quando os pontos estão na agulha, eles estão todos assim bem juntinhos, né? Então, às vezes, o tricô tende a ficar um pouquinho menor porque ele tá todo na agulha, justamente porque a agulha, olha o tamanho da agulha e olha o nosso tamanho, né? Então, se você faz uma blusa, por exemplo, pra mim, que sou meio gordinha, né? Então, se faz uma blusa pra mim, os pontos vão ficar todos juntinhos aqui na agulha, e vai parecer que é muito menor, diferente do crochê, por exemplo, que você vai fazendo, ele já vai ficando do tamanho real. Aqui ele não vai ficar do tamanho real, claro, porque você não é dessa largura, né? Nem eu. Então ele vai ficar aqui todo grudadinho. Quando a gente tira da agulha, muitas vezes ele tende a ficar um pouquinho mais largo, ó. E, inclusive, ele é mais elástico, ó, porque o tricô, ele é elástico, né? Embora essa linha, por exemplo, ela não é uma linha elástica, olha, ela é bem firme, mas o próprio tricô, ele tem uma elasticidade, tá vendo? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso quando a gente faz a contagem da amostra e também bastante cuidado com isso quando a gente coloca os pontos na nossa blusa, começa a nossa blusa, a gente faz a contagem dos pontos. Então, para isso não acontecer, pra gente não ter surpresas, é melhor a gente tirar os pontos da agulha. Então, você faz a contagem do jeito que eu falei na outra aula, com os pontos na agulha, depois você tira, ou você arremata, pode arrematar, nesse caso aqui eu fiquei com preguiça e só tirei mesmo. Ou você tira e dá uma esticadinha assim, dá aquela afrouxadinha assim na sua amostra para você contar os pontos reais, pontos reais, né? Contar os pontos reais, ai gente, ignora. O que vai ter a tua amostra, tá? Eu vou colocar o videozinho aí, comigo fazendo essa contagem direitinha das amostras aí pra vocês verem. Pronto, agora a gente vai ver aqui o nosso videozinho, ó. Você pode observar aí que eu coloquei ali a amostra, né? Sem estar na agulha. Aí eu coloquei a minha fita métrica na largura de 10 centímetros, vendo? Contei a quantidade de pontos que tem em 10 centímetros. Depois eu vou colocar grandão aqui pra vocês verem, tá?
anotei lá, anotei no meu tablet, né? Eu escrevi a amostra, aí eu coloquei lá, né? Que a largura em 10 centímetros tem X quantidade de pontos, que eu nem lembro aqui, vou até olhar no meu tablet aqui, ó. Largura 17 pontos, tá? Então, a cada 10 centímetros nós temos 17 pontos, certo? Maravilha. Agora a gente vai ver a altura lá, tá vendo? Então, eu coloquei também lá, ó, a fita métrica em 10 centímetros de altura. Contei as carreiras. Apaga aí, contei as carreiras. Olha lá, contei todas as carreiras. E deu 23 carreiras. Aí você vai também, anota aí no seu papel, aí no seu caderninho. Altura, 10 centímetros, 23 carreiras, né? Ou seja, sempre 10 centímetros. 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Tá bom? É isso aí. Então, muito bem. Então, aí a gente já viu essa parte da amostra, já entendemos a parte da amostra. Agora a gente vai tentar entender como que a gente faz as medidas. Como a gente encaixa esses números na medida que a gente está procurando o que a gente deseja, né? Como que a gente faz isso? Então, suponhamos que você vai fazer uma blusa para uma pessoa da tua família. Sua mãe, por exemplo. E a sua mãe quer uma blusa bem comprida, até metade da coxa. Então você vai observar sua mãe e você vai analisar e vai ver qual parte da tua mãe é mais proeminente. A sua mãe tem mais ombro? Tem pessoas que têm ombros bem largos. A sua mãe tem costas bem largas e busto pequeno? A sua mãe é barrigudinha? A sua mãe tem um quadril bem largo e bustos pequenos? Então você vai ver a parte do corpo que é mais proeminente. Aí aquela parte que é mais proeminente você vai fazer a medida de toda a circunferência da pessoa. Certo? Por que isso? Suponhamos que ela tem um quadril, sua mãe tem lá um quadril bem largo, né? Então ela tem o quadril mais largo e ela tem seios pequenos. Então se você faz a blusa pensando na largura do ombro, na largura dos seios, quando chegar no quadril, a blusa vai ficar apertada. Então se ela tem o quadril mais largo e ela tem ombros menores e busto menor, então você vai ter que fazer a blusa acompanhando mais ou menos o tamanho do quadril. Ah, Marcinha, mas eu não quero que a blusa fique muito grande, muito larga aqui em cima. Então se é uma blusa que eu tô passando aqui a lógica para vocês, tá? A lógica do que vocês precisam pensar para poder fazer um esquema, tá? Então, assim, pela lógica, se ela tem o quadril mais largo e ela tem menos busto, e ela quer uma blusa que seja comprida, que passe, que cubra o bumbum, então a gente vai ter que fazer uma blusa cinturada. Então, aqui ela vai ter que ter mais pontos e aqui menos pontos, né? Então, ela vai ter que ser uma blusa mais assim. Então, são duas medidas. Você tira a medida do quadril, são três, na verdade. A medida do quadril, a medida da cintura e a medida do busto. E anota tudo. Até baguncei meu cabelo. Tudo. E anota tudo isso no papel, tá? Vamos pensar numa blusa bem simples. Vamos pensar uma blusa agora pro teu pai, sei lá, ou pro seu marido. Aí, né, o marido é mais barrigudinho, né? Aquele marido que toma uma cervejinha, ele tá mais barrigudinho. Então, ele é mais barrigudinho. Então, você vai olhar para ele, vai observar qual é a parte proeminente dele também. Então, você vai ver se ele é mais barrigudinho. Então, você vai medir a circunferência da barriga dele, anotar num papel qual é a circunferência toda. Aí, a gente vai fazer uma espécie de uma análise também, tá? Isso eu tô falando quando a gente faz se baseando no corpo daquela pessoa, né? Ou no seu corpo, enfim, você vai fazer uma blusa para você. A gente também precisa fazer uma certa análise e se lembrar que a pessoa, seu marido, tá? Seu marido, seu pai, sei lá, uma pessoa, um homem aí da tua família que seja barrigudinho. Ele vai ter a barriga mais pra frente, mas nas costas não tem barriga, na verdade. Então você tira a medida das costas dele,
até mais ou menos aqui na metade, né? Então você faz lá a medida das costas dele e escreve lá no teu papel. Costas igual tantos centímetros. Aí faz a medida da barriga dele até a metade do corpo, né? Então, daqui vou fazer o meu busto, ó. Então vou fazer daqui até aqui. E aí a gente vai ver só a largura da parte da frente. Aí você coloca frente, né, igual a tantos centímetros. Aí a gente vai somar esses valores e dividir por 2, a gente sabe a medida da frente e a medida das costas. Isso é um jeito. Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui junto com vocês a minha medida, tá? Então vou colocar aqui, ó. A medida aqui do meu busto deu 73 centímetros. Então eu vou colocar no meu papel, aqui no meu tablet, aqui, ó. Busto igual 73 centímetros. Agora eu vou medir as costas. Somente as minhas costas aqui, ó. Mais ou menos até onde começaria o meu busto, né? Então, as costas aqui deu 59 centímetros. É menor, porque a gente só tem o busto na frente, não tem busto nas costas, na verdade, gente. Não sei que você seja, sei lá, um OVNI, né? A gente não é OVNI, a gente é gente. Então, deu 59 centímetros. A gente vai fazer 59 mais 73. Como eu sou ótima de conta, ótima, viu, gente? Eu vou usar uma calculadora. 73 mais 59. Deu 132. Ah, mas essa não é a minha circunferência total, a hora que eu meço, blá, 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 blá. Às vezes é a tua circunferência total. Mas por que eu tô fazendo assim? Para ficar mais lógico, para ele ficar mais... Para ele fazer mais sentido, para ele ficar mais organizado, tá? Deu 132. 132 centímetros, então, no total aqui, da sua circunferência total, a gente divide por 2. Dá 66. Então quer dizer que a minha blusa vai ter 66 centímetros de largura. Na frente e nas costas, lógico, porque você não vai fazer uma blusa maior na frente e maior nas costas. Então, juntando, na hora que você costurar a tua blusa, ela vai ter 66 centímetros. Ela vai ser 66 centímetros de frente e 66 de costas. E costuradas, ela vai dar 132 centímetros, certo? Ou, aliás, eu tenho uma blusa aqui que eu coloquei aqui em cima da minha cama, aqui, que eu vou medir. Que é uma blusa de tricô que eu fiz, que ficou linda, maravilhosa. Modesta. E eu vou medir pra gente ter mais ou menos uma ideia aqui. Se eu tô certa ou se eu tô viajando na maionese, tá bom? Ó, aqui é a frente da minha blusa, tá vendo? Eu sou bem gordinha, viu, gente? Eu coloquei ali que são 66 centímetros. Olha. Vendo como ela é bem larguinha? Eu vou fazer uma medida aqui. Vou medir com a minha fita métrica aqui a largura aqui da minha blusa. Exatamente na altura do meu busto, que é a parte que eu tenho que é maior. Vamos lá. Tô medindo aqui, viu, gente? Medi tudo aqui, deu exatos 66 centímetros. Tantaram. Eu não sei se eu tenho esse efeito aí do tcharam. Se eu tiver, eu coloco aí. Tá? Apesar do calor que tá fazendo, eu vou colocar essa blusa pra gente ver como que ela vestiu. Me veste. Ela ficou bem larguinha, ficou gostosinha, assim, pra mim, ó. Embora ela seja uma caixa réu, ela é uma blusa de lã, tá, gente? Vocês não precisam fazer blusa de lã. Pode fazer blusa de verão aí. Eu gravando, colocando uma blusa, gente. Eu sou muito maluca. Ó, vamos lá. Vou até cobrir meu microfone aqui. Tá vendo? Como ela vestiu bem. Ficou gostosinha, ó lá. Vou até levantar um pouquinho pra vocês verem, olha. Né? Ela vestiu bem gostosinho, não tá apertada nem nada, tá? Muito bem, mas... Que nora, tá, gente? Pula essa parte, eu tô fazendo a maior bagunça, vou jogar de qualquer jeito ali na cama, ó. Mas, por exemplo, eu tenho essa blusinha, que é uma blusinha que eu gosto bastante, que eu acho linda, e ela também me veste bem.
Mas ela não tem tudo isso de metragem. Faz sentido? Não faz muito, né? Mas é uma blusa feita em tricô à máquina, a elasticidade é maior e às vezes o caimento é outro e tudo mais. E o material que foi confeccionado essa não é o mesmo e tal. Mas eu vou medir. Aliás, eu medi. E vou colocar o videozinho aí, ó, de eu fazendo todas as medidas dela para você ver. Você pode observar aí que eu coloquei simplesmente a blusa sobre uma mesa, fiz a medição aqui da largura da blusa na altura do busto, vendo? E fiz uma anotação. Então essa blusa está com 58 centímetros de largura. Lá você coloca largura 58, igual a 58, certo? Aí, como eu havia dito para vocês, essa blusa é mais larga na cintura, então eu também vou fazer a medição da cintura dela, porque é uma blusa em trapézio, né? Ela tem um formato quase aí de um triângulo trapézio, né? Então eu estiquei bem, não deixei nenhum vinco, nenhum amassadinho também. Fiz a medida da cintura. Observei que a barra, no caso, né, a cintura deu 66 centímetros. E anotei. 66 centímetros. E agora, eu vou fazer a medida da altura da blusa. A altura da blusa, claro, que vai desde a barra até o ombro. Estiquei direitinho, não deixei nenhum vinco, nenhum amassadinho, nenhuma dobrinha. E fiz a medição da altura da blusa. E a altura da blusa deu 67 centímetros. Que eu também fiz a anotação aqui, coloquei no meu tablet. Altura 67 centímetros. Então, gente, vocês viram aí que a blusa minha industrial, né, de tricô industrial, ela tem uma medida e eu tenho outra medida. E a minha blusa azul ali, que eu vesti, medi aí pra vocês, também tem outra medida, né? Ou seja, mas agora o que eu faço com esse monte de medida diferente, Marcinha? Calma. Você vai fazer uma blusa pro seu pai, tá? Aí você pegou uma blusa dele, que ele gosta muito. Aí você tirou a medida da blusa dele, eu tô aqui com a fita métrica aqui. Você tirou lá a medida da blusa dele e deu 58 centímetros, tá? De largura. Então a largura aqui total da blusa dele deu 58 centímetros. Aí você mediu uma outra blusa, deu 60 centímetros. Mas as duas vestem bem. Porque uma tem um caimento e outra tem outro caimento, né? Ou as duas têm caimento, enfim, né? Então as blusas dependem muito do material que elas são feitas também. Mas ok, mas você viu que tá próxima. Não é que uma blusa tem 40 e a outra tem 70 centímetros. Não. Uma tem 58 e a outra tem 60. Mas quando você mediu toda a circunferência, como eu mostrei pra vocês, mediu primeiro a frente, mediu as costas, somou e dividiu por 2, mediu toda a circunferência e tudo mais, você viu que a largura ideal para ele é 66 centímetros. Pô, mas de 58 para 66 é uma boa diferença, não é? 58, 59, 60, sou ótima em conta, viu, gente? Eu vou fazer aqui na máquina. 66 menos 58, dá 8 centímetros. Meu Deus, apaga isso. Dá 8 centímetros. O que significa 8 centímetros no nosso corpo? Significa 4 centímetros a mais deste lado e 4 centímetros a mais do outro lado, né? Porque nós temos duas partes, então tudo é sempre dividido por 2. Aí você vai pensar, poxa, mas 4 centímetros a mais daquela blusa que já fica super boa pra ele, será que não é muita coisa? Não vai ficar muito largo? Talvez, né? Ó, quanto são 4 centímetros, ó, vendo?
Até que é uma boa medida, né? Então, tudo vai depender do que ele quer. Se ele quer uma blusa que fique bem mais larguinha e confortável, se ele quer uma blusa que fique mais certinha no corpo dele. Para não ter essa dúvida, ao invés então de você aumentar 4 centímetros de cada lado, você aumenta 2. Pronto. Aumenta 2 aqui, aumenta 2 ali. Então, era 58 centímetros, aquela blusa que vestia super bem para ele. Então, você pôs 58, 59, 60, 61, 62. E aí, a blusa que você vai fazer para ele vai ficar com 62 centímetros de largura. Entenderam mais ou menos como é que tira a medida? Vocês viram aí nessa blusa que eu coloquei como exemplo, que ela é mais larga embaixo, né? Vou até abrir aqui novamente aqui no meu tablet, aqui as medidas aqui. Ela embaixo tem, a barra tem 66 centímetros, né? Ela tem, cadê aqui? 66 centímetros de largura embaixo e 58 em cima, 58 centímetros em cima, né? 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Então, quer dizer que a pessoa, quando fez, ela aumentou 8 centímetros. Ou seja, ela aumentou 4 centímetros desse... Aumentou não, diminuiu, gente. Ela diminuiu 4 centímetros desse lado e diminuiu desse lado, né? Porque ela começou pela barra embaixo, né? E na barra ela tinha 66 centímetros. Qual é o significado disso tudo? Significa que ela começou fazendo com 66 centímetros e aí ela foi diminuindo a blusa até chegar nos 58 centímetros. Então ela ficou uma blusa larga na cintura, ó. Larga no quadril, mais larga no quadril e mais apertadinha aqui em cima. Sabe aquele casaco que eu falei pra você fazer pra tua mãe lá, que a tua mãe tem o quadril mais largo? Sabe quando a tua mãe tem o quadril mais largo, que tem menos busto e você quer que fique larguinho no quadril a blusa? Você pode utilizar esse método aí, de deixar mais pontos embaixo, depois fazendo aquelas diminuições que eu ensinei na última aula. Como fazer aumentos, nas últimas aulas eu ensinei como fazer aumentos e diminuições no tricô. Não ensinei? Então essas diminuições são para isso. Aí, mas como que eu vou saber quantos pontos que eu tenho que diminuir, Marcinha? A gente vai vendo nas próximas aulas, tá? Você viu que a gente fez a medida da altura da blusa, né? Então a gente vai ter que medir a altura do quanto que a gente deseja diminuir, contar as carreiras e a partir da quantidade de carreiras, a gente saber a cada quantas carreiras a quantidade de pontos que a gente vai diminuir. Então, mais para calma, sem desespero, gente, sem arrancar os cabelos. A gente vai vendo nas nossas próximas aulas como a gente vai fazendo isso, tá bom? Mas hoje mesmo a gente queria pensar nessa lógica de como fazer essas medições para a gente poder montar o nosso esquema. Então deu para entender que é uma lógica, né, que a gente precisa seguir, né? É mais ou menos uma lógica, né? Então, vou recapitular. A gente faz as nossas medidas aqui, pega uma blusa que a gente gosta, uma roupa que a gente gosta, mede e tira mais ou menos uma média entre o tamanho da blusa que a gente gosta e a medida do nosso corpo, certo? Lembrando que tem a elasticidade, lembrando também, recapitulando, que o tricô também tem elasticidade, que a gente vai lavar e que ele vai ficar mais largo, ele vai ficar mais repuxadinho aqui e tudo mais, né? Que ele vai lacear. Tem que lembrar tudo isso. Então também não adianta você fazer uma medida lá do teu corpo e fazer exatamente a medida 66 centímetros. Na primeira lavagem ele cresce mais 2 centímetros para cá, mais 2 para lá. Então é bom também levar isso em consideração, né? Se é uma lã ou uma linha, né? Um material que é bastante elástico, né? Esse daqui, por exemplo, não é muito. Embora ele não seja muito elástico, tá vendo? Ele não tem elasticidade. O tricô que eu fiz com ele tem bastante elasticidade, olha lá. Né? Então tem que levar tudo isso em consideração, mas faz uma média. Mede lá a peça que a pessoa mais gosta, mede o corpo da pessoa e tira mais ou menos uma média. O corpo da pessoa deu 70 e a blusa deu 65, então você faz lá com 67, entendeu? Para não ficar nem muito largo e nem muito apertado. E aí, conforme você vai fazendo também a peça, você vai observando a largura.
né, mais ou menos, você confecciona metade dos pontos, né, aqui, metade dos pontos aqui, você abre as duas agulhas e tenta medir o total para ver como que tá saindo, se tá saindo muito mais largo, e é assim que a gente faz. É tentativa e erro, e tentativa e acerto, tá bom? É isso aí, pessoal. Bom restinho de semana para vocês aí, ou bom final de semana, não sei o dia que você tá vendo esse vídeo, e fiquem muito bem, nos vemos no nosso próximo encontro. E é isso, tá bom? Um beijo, deixa o seu joinha aí, compartilha esse vídeo, se inscreve aí no canal, quem ainda não é inscrito aí no canal e só passou por aqui, achou curioso. E nos vemos no próximo vídeo.